Ah, só mais um recado também, né? Geralmente eu posto as minhas aulas para colega que assiste ou coisa assim, né? No sábado. Eu posto as duas aulas no sábado, faço meus trabalhos burocráticos, passar nota, lançar aula e outras coisas mais no sábado. Então, vocês, quem aí, né, assiste a aula depois, pode ir lá no sábado, que aqui no sábado está lá passado lá a aula direitinho. Deixa eu ver mais algum recado. Não, acho que não. O recado que eu gostaria de dar é para a Débora, né? Débora, eu já corrigi sua nota conforme o justo, tá bom? Não sei se você olhou lá no WebGIS, mas já agora sim está corrigido. Esse era o recado que eu queria passar. Dado DJ Juninho Portugal, quem que é, gente? Porque, que nem eu falei, eu estou admitindo quando o nome do sujeito está aqui na lista, tá? Aqui eu não vou admitir por enquanto não se identificar, não. Deixa eu compartilhar a tela, pessoal. E aí nós vamos, né, à República Oligárquica. Continuando aqui. Deixa eu ver aqui. Na aula de ontem, nós trabalhamos com determinados aspectos relacionados a... Nós trabalhamos com determinados aspectos relacionados à formação da República das Oligarquias. Parece que travou. Ai, que saco. Um momento, gente. Ai, que saco. Meu Deus do céu. Daiane, o seu travou aí? Ah, tá. Gente, depois de passar o travamento aqui, vamos dizer, né? Alice, deixa eu admitir, Gabriel e Vitória. Gente, depois de passar o travamento aqui, vamos dizer assim, vamos para continuar esses aspectos relacionados à República das Oligarquias, tá bom? Então, na aula de ontem, nós chegamos a ver o coronelismo, chegamos a ver o estabelecimento da República das Oligarquias, e eu dei o exemplo da formação da República de Manhuaçu para ilustrar como funcionava o apoio dos coronéis locais aos governadores que repassavam esse apoio para os presidentes que voltava conforme os interesses desses grupos. Pois bem, também vimos, né, aspectos relacionados à campanha civilista, a campanha de um civil contra um militar. No caso, o civil Hermes da Fonseca e o militar, melhor dizendo, o civil Rui Barbosa e o militar Hermes da Fonseca. Vitória do Hermes da Fonseca e a chamada política das salvações. O que era isso? É a intervenção nos estados oposicionistas. Isso é um ponto importantíssimo. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com aspectos econômicos e fronteiriços da história entre 1894 e 1930. E nós começamos aqui, pessoal, por aspectos, pelo 2. Ana Júlia, por favor, leia para nós, fazendo um favor. Aspectos econômicos da República Oligárquica. Caracterização geral. Economia agroexportadora. Controle dos latifúndios. Café. Descompasso entre a produção brasileira e o consumo mundial. Convênio de Taubaté. Acordo que estabelecia a intervenção governamental, comprando o excedente e restabelecendo o equilíbrio entre a oferta e procura do produto. Empréstimos estrangeiros. Gente, André Correia, vocês já me falaram que é a mãe de um aluno, né? Vamos prestar atenção no seguinte: o que é a lei da oferta e da procura? É o motor do capitalismo. E o que a lei da oferta e da procura afirma? Se um produto está com oferta alta e a procura baixa,
o que tende a acontecer com o preço dele? Ser derrubado. Se o produto está com a procura alta e com a oferta baixa, o que tende a acontecer com o preço dele? Tende a aumentar. Naquele momento, final do século XIX e início do século XX, o café brasileiro tinha uma alta demanda. O Brasil era, naquele momento, e é até hoje, o principal produtor de café. Entretanto, existia no Brasil uma superprodução. Alguns números, o pessoal fala que a demanda mundial era de 5 milhões de sacas. E o Brasil produziu em torno de 5 a 6 milhões de sacas. O que vai acontecer? Gerava uma superprodução. O que era para acontecer com o preço? Era para acontecer do preço diminuir. E desse modo, para equilibrar a oferta e a procura, o governo brasileiro entrava comprando aquilo que sobrava. Então, como assim, gente? Vamos supor que... Deixa eu só ver um bate-papo aqui. O áudio bugou. Vou entrar. Ok, Guilherme. O que acontecia? Por exemplo, a demanda mundial foi de 5 milhões de sacas. O Brasil produziu 6. O governo entrava comprando aquele 1 milhão restante. Volto a repetir, gente. O governo entrava comprando aquele 1 milhão restante. Esse era o convênio de Taubaté. Era o acordo que estabelecia a intervenção governamental, restabelecendo o equilíbrio entre oferta e procura do produto. Então, qual era a desculpa? Que quando o mercado demandasse mais café, o governo venderia esse café que estava excedente. Aconteceu do mercado demandar mais café brasileiro? Não. O que aconteceu com esse café excedente? Foi queimado lá na década de 30 no governo Vargas. Era o que se chamava, gente, naquele momento... Sem problema, Lucas. A frase do momento era, né? Privatização dos lucros e socialização das perdas. Então, aqui, pessoal, gente, por favor, ligar a câmera. Aqui, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar... Desculpa, né? Pessoal, e outros também, tá? Não é só a Ana, não. Eu peço para outros ligarem a câmera aí. Desculpa eu ser tão enjoado, mas é o que está sendo pedido. Pessoal, então, essa era a frase daquele momento. Porque para comprar esse excedente de café... na internet... agora eu estou vendo, né? Para comprar esse excedente de café, o governo brasileiro usava impostos da população, de todos os ramos, do ramo cafeeiro e do ramo não cafeeiro. Então, outros setores, como indústria, como comércio, pagavam impostos para o governo comprar o café excedente. Isso era privatizar os lucros. Os cafeicultores, então, continuavam produzindo mais, não equilibravam a produção, vamos dizer assim. Agora, quem pagava em impostos e outras coisas mais esses empréstimos era a população no geral, seja ela ligada ao café ou não. Vamos continuar aqui, queridos. 2.2, outros produtos de exportação. Ana Júlia, por favor, mais uma vez, até o 2.3. Outros produtos de exportação: borracha, cacau, açúcar e mate. Crescente utilização de pneumáticos em automóveis no início do século XX. Exploração no Vale Amazônico e atritos entre Brasil e Bolívia. Tratado de Petrópolis, acordo entre Brasil e Bolívia, no qual o Acre foi anexado ao Brasil mediante a indenização de 2 milhões de libras. Aclimatação do cacau no sul da Bahia e grande exportação para a França e Suíça. Plantio de seringueiras na Ásia e cacau na África. Criação do SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Gente, o Brasil teve outros produtos importantes.
como tem até os dias de hoje? Sim, tem. Então, aqui, né? Então, o Brasil comprou o Acre. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Antes de chegar na compra do Acre pelo Brasil, gente, em primeiro lugar, borracha, cacau, açúcar e mate são produtos exportados pelos brasileiros até hoje. E aqui, desses quatro, eu gostaria de destacar dois. Primeiro, o açúcar. Desde que os portugueses montaram uma empresa colonial no Brasil, o açúcar nunca deixou de ser produzido em terras brasileiras. Então, o açúcar é um produto não brasileiro, né? Ele tem origem no que seria a Índia atual, mas desde que aqui os portugueses chegaram, esteve presente na nossa economia. Já a borracha passou por uma alta demanda no final do século XIX e início do século XX. Quando, se eu não me engano, um francês chamado Charles Goodyear descobriu o pneumático. O que é o pneumático? É uma espécie, é o pneu que nós temos hoje em dia, com aquela câmara de borracha com ar dentro. E aí a demanda por o látex, né, para a fabricação da borracha, cresceu exponencialmente. Mas assim, cresceu tornando a borracha, no final do século XIX e início do século XX, o segundo principal produto de exportação do Brasil, só atrás do próprio café. E aí formou-se no Vale Amazônico o que se chamou de ciclo da borracha. Produção de riquezas, construção de teatros, formação de cidades no Vale Amazônico se deram graças à exploração da borracha. E aí, meninos, inclusive a ida de muitos brasileiros, nordestinos e nortistas, ultrapassando as fronteiras do atual estado do Amazonas e chegando até o Acre, que era um território boliviano. Começam lutas regionais entre os seringueiros brasileiros e os bolivianos. Um brasileiro chamado Plácido de Castro organiza uma espécie de milícia e vai para a região, para tomar esse território do Brasil. Mesmo porque, gente, o que o Brasil alega? Que a Bolívia não estava usando esse território. Com brasileiros indo para a região, o Brasil alega, não, peraí, a Bolívia nunca tomou posse desse território. Então, nós vamos tomar posse. E aí, meninos, uma guerra entre Brasil e Bolívia esteve próxima a acontecer. Entrou a diplomacia do Barão do Rio Branco, José da Silva Paranhos, nome do Barão do Rio Branco, um dos maiores diplomatas da história do mundo. Gente, o Brasil tem problemas, mas eu falo que o Brasil também tem soluções. A diplomacia brasileira, meninos, é uma das mais respeitadas no mundo. No mundo. E não é à toa, não. O Brasil, gente, está há mais de 150 anos sem guerras contra os seus vizinhos. E olha que o Brasil tem muitos vizinhos. Outro ponto de fundamental importância, esse homem é um sujeito estudado em embaixadas internacionais. A ação dele, gente, se deu no Tratado de Petrópolis mais ferozmente assim, no campo diplomático, mas em outros pontos ele também trabalhou muito bem, evitando guerras. E a guerra mais iminente, a guerra que teve mais próxima a acontecer, foi essa. E aí o que foi acordado? O Tratado de Petrópolis, porque esse não, porque foi assinado em Petrópolis. Então, e o que ele determinava? Acordo entre Brasil e Bolívia, no qual o Acre foi anexado ao Brasil mediante a indenização de 2 milhões de libras. Então, o Brasil pagou pelo Acre 2 milhões de libras. Sim, Matheus, o Acre foi comprado. Meninos, sempre que eu falo dessa aula, eu falo, o Acre é mais Brasil do que qualquer outra região do Brasil. Nossa, Flávio, você está ficando doido? Tem gente que fala que no Acre tem dinossauro, que o Acre nem existe. Não, gente. O Acre foi a única região que luta
para entrar na Federação Brasileira. Porque esse acordo foi feito depois de luta de acreanos também para que o Acre entrasse na Federação Brasileira. E aí entrou a diplomacia do Barão do Rio Branco para poder fazer este acordo estabelecendo a compra do Acre pelos brasileiros. E aí, pessoal, Flávio, a compra do Acre foi um bom negócio? Aí a gente pode falar que não. Por quê? Porque o ciclo da borracha entra em decadência. E com essa decadência, a região que outrora era lucrativa acaba dando prejuízo. Outro ponto de fundamental importância. Aqui. Na verdade, foi basicamente isso, Matheus. Sim, um tratado de compra e venda a respeito da aquisição do território acreano. Tratado de compra e venda. Um tratado diplomático de compra e venda. E, meninos, por que a borracha deixou de dar esse alto lucro? Porque seringueiras foram biopirateadas, roubadas do território brasileiro. A Inglaterra leva essas seringas, né, essas seringueiras para a região da Malásia, a região da Indonésia, e planta lá nessas regiões, e elas se aclimatam muito bem. E elas se aclimatam muito bem na região. Elas acabam, né, por crescer e florescer muito bem na região da Indonésia, da Malásia e outras regiões, diminuindo o preço da borracha. Mas lembrando, gente, até hoje a região ainda é produtora de borracha. Tanto que a grande parte das camisinhas, só a título de curiosidade, né? Grande parte das camisinhas compradas pelo SUS são produzidas no Acre. Acho que quase a totalidade das camisinhas, né? Porque lá tem um látex e do látex é feita a camisinha, tá bom? Outro ponto também, gente, é o próprio cacau. O cacau foi um grande produto do sul da Bahia até a década de 90, quando ele foi atingido por uma doença chamada vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa terminou com os cacaueiros do sul da Bahia na década de 90, inclusive eu lembro disso. Mas, durante a Primeira República, o governo Vargas e outros mais, o cacau do recôncavo baiano era muito poderoso. Nesse momento, gente, ligado aqui a matas e tudo mais, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, que virou atualmente Fundação Nacional de Amparo ao Índio, a FUNAI. Mas esse serviço de proteção tem umas características diferenciadas para os dias de hoje. Se esse serviço de proteção admitia uma proteção ao índio, era para que ele se civilizasse. O que quer dizer? Né? Que ele largasse a mata e vivesse como um chamado homem branco. A FUNAI não, a FUNAI visa a preservação dos costumes indígenas. Bom, dito tudo isso, vamos continuar aqui. Espera um pouco. Ana Júlia, por favor. A indústria. Algum desenvolvimento da indústria na era Mauá. Política de Rui Barbosa. Deficiência das fontes de energia, de mercado consumidor, tradição agroexportadora e dependência estrangeira no início do século XX. Imigração, desvalorização da moeda brasileira e Primeira Guerra contribuíram para o início de industrialização no Brasil. Transformações urbanas. Bom, vamos lá para algumas características da indústria no Brasil. A primeira delas, uma primeira tentativa industrial, foi montada lá pelo Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Vocês devem ter estudado ele ano passado, quando a Mayara falou para vocês sobre o chamado surto industrial. E aí, pessoal, o Barão de Mauá tinha companhias ferroviárias, companhias de navegação, bancos e indústria pesada, indústria siderúrgica. Ele acabou quebrando, e com a quebra do Barão de Mauá, nós vamos ter esse surto industrial se fechando. Outro momento de tentativa de industrialização
foi a política econômica lá do ministro Rui Barbosa, que eu falei com vocês. Ele emprestava dinheiro para as pessoas, para que as pessoas pudessem montar alguma industrialização, mas não deu muito certo, porque as pessoas pegavam esse capital e investiam em outras coisas. Bom, e qual era o problema do Brasil naquele momento quanto à industrialização? Se não era tudo, eram vários. Deficiência das fontes de energia. Então, se não tinha uma eletricidade o suficiente para uma produção industrial, você não tinha recursos naturais descobertos como petróleo, carvão e gás natural. Outro ponto, mercado consumidor. O Brasil, na virada do século do século XIX para o século XX, era um país com em torno de 10 milhões de habitantes. Flávio, isso é muito? Não, não é muito, não. Isso aqui não é muito. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter forçadamente alguma industrialização por conta de principalmente dois fatores aqui dentro dos três que a Ana Júlia leu: o imigrante e a Primeira Guerra Mundial. O imigrante, principalmente o italiano, vinha com know-how. Ele sabia o que era indústria, ele viveu a indústria lá na Itália. Mesmo que o imigrante que viesse para o Brasil fosse da região agrária da Itália, ele pelo menos ouviu falar em indústria. E aí, quando ele chega ao Brasil, ele vê uma possibilidade de crescimento. Exemplo, família Matarazzo, de São Paulo. Os Matarazzo fundaram indústrias e chegaram a formar um conglomerado de 2 bilhões de dólares. Isso nos anos 20 e 30, para vocês terem uma ideia. Até hoje, uma família poderosíssima em São Paulo, descendente de italianos. O primeiro Matarazzo, né, que chegou em São Paulo, Francesco Matarazzo, fundou fábrica de velas, fábrica de madeira e outras coisas mais, fábrica de madeira, não, transformação de madeira, outras coisas mais. E, de certo modo, a industrialização brasileira foi um pouco impulsionada pela Primeira Guerra Mundial. Por quê? Durante a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra, França, Alemanha estavam em combate e estavam com suas indústrias voltadas para a guerra. Então, cresceu uma indústria no Brasil. Alguma atividade industrial, que nem eu falei. Entretanto, a industrialização no Brasil só vai ser robusta mesmo na era Vargas. Vou até colocar isso aqui, gente. A industrialização no Brasil só ganha uma verdadeira força na era Vargas. E por quê? Porque Vargas traz para o Brasil a indústria de base. E o que é a indústria de base? A indústria siderúrgica, aquela que permite outros setores industriais a crescerem. Então, até então, o Brasil não tinha essa indústria de base. As máquinas, os insumos eram importados principalmente da Europa. E, pessoal, mas apesar dessas mudanças, nós temos transformações urbanas. Lembrando, meninos, que o Brasil só passa a ser um país de maioria urbana, ou seja, mais gente vivendo na cidade do que no campo, do que na roça, né? A partir da década de 1960. E uma curiosidade, gente, quando a Argentina passou por essa virada urbana, digamos assim, né? Mais gente na cidade do que no campo. Década de 1920. Então, a Argentina passou por uma virada urbana muito antes do Brasil. Até a década de 30, gente, da década de 1870 até a década de 1930, a Argentina foi um dos países mais desenvolvidos do mundo. Perderam o caminho depois da década de 1930. E o Brasil? O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental
Aí nós vamos falar quando nós trabalhávamos eram vacas, entre 1930 e 1980. Esses 50 anos foram de um crescimento econômico espetacular. Mas por que isso não acabou com a pobreza? Aí meu amigo, meu caro aluno, espere para nós vermos era Vargas, período democrático liberal e ditadura civil-militar. Eu vou procurar explicar, né, que houve um crescimento econômico muito agudo, muito acentuado, mas houveram problemas também que transformaram o Brasil num país rico, numa economia forte, mas não transformaram a população brasileira numa população próspera, digamos assim. Mas isso é assunto para a gente ver mais para frente. Aqui o Brasil que nós estamos falando ainda é um Brasil agrário, mais pobre e tudo mais. Tá bom? E, lógico, e essas transformações urbanas levaram ao crescimento de cidades. O crescimento e surgimento de cidades. Por exemplo, uma cidade surgida no momento, Belo Horizonte. Belo Horizonte foi projetada para ser a capital de Minas Gerais. Os políticos mineiros, no final dos anos 1890, chegaram à seguinte conclusão: a gente precisa modernizar esse estado. E a gente tem que começar a modernizar esse estado com uma capital mais moderna. Eles entendiam naquele momento que Ouro Preto estava velho, ultrapassado, lembrando coisas coloniais. E aí, depois de analisarem 5 regiões, região de Barbacena, região de Juiz de Fora, uma região ao sul, que eu não lembro qual, se eu não me engano, é a região de Campanha, da cidade de Campanha, a região de Curral del Rei e a região do norte de Montes Claros, chegaram que a melhor capital para o estado seria a região do Curral del Rei. E ali começaram a construção da capital, da nova capital de Minas Gerais. Uma cidade planejada. E olha só, gente, a ironia, planejada por 40 mil habitantes. Hoje em dia, Belo Horizonte tem mais de 2 milhões de pessoas. Mas o centro, aquela região ali da Avenida do Contorno e tudo mais, foi uma cidade é de uma cidade planejada. Avenidas mais largas e tudo mais. Na época, ainda para carroças. Uma arquitetura mais moderna para aquele momento. Só que a cidade cresceu e acabou fugindo, né, dos patamares planejados. Mas fruto dessas transformações urbanas do final do 19, início do século 20. O Rio de Janeiro, que não foi fundado nesse momento, né, passou por transformações urbanas. São Paulo cresceu muito. São Paulo, gente, a cidade de São Paulo, no final da década dos anos do século XIX, era a 10ª maior cidade do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, estava atrás do Rio de Janeiro, estava atrás de Niterói, estava atrás de Porto Alegre. E no início do século XX, principalmente na década de 1910, se torna a maior cidade do Brasil. Olha o salto. Olha o salto. Então, essas transformações urbanas fizeram parte da Primeira República e se aceleraram na Era Vargas. Então, foi um processo que começou com aquela corridinha mais fraca no início do século XX e se acelerou nos anos da Era Vargas para frente. Ana Júlia, o 3 fazendo favor para nós, até movimentos messiânicos e cangaço fazendo favor. Aspectos sociais da República Oligárquica. Pequenas mudanças sociais durante a primeira metade do século XIX. Péssimas condições de trabalho do proletariado. Política de branqueamento racial. Movimentos messiânicos e cangaço. Pessoal, movimentos messiânicos são aqueles que acreditam em um governo teocrático vindo diretamente do céu. Os movimentos messiânicos no Brasil têm base no sebastianismo. E eu já vou explicar o que é isso.
Meninos, movimentos messiânicos, a palavra messiânico vem de Messias. São aqueles que acreditam numa áurea mística de um líder regional, ou de um líder local, ou de uma pessoa ali que para ele seria enviada de Deus. Então, movimentos messiânicos, pessoal, não aconteceram só no Brasil, mas movimentos messiânicos são típicos de sociedades agrárias mais atrasadas. Você acredita na aura mística de um líder e esse líder vai vir resolver os seus problemas. Nós vamos ver Canudos e Contestado, que acreditavam na atuação dos beatos. O que são os beatos? São pessoas sem formação religiosa, mas que pregam a doutrina católica sem estarem ligados à Igreja Católica. Então, Antônio Conselheiro, José Maria, João Maria, todos ali eram beatos. E aí, gente, agora, antes de falar sobre isso, política de branqueamento racial. O que era isso? Era uma tentativa de se eliminar o elemento negro da cultura e da história brasileira. Como? Promovendo, políticas que segregassem, separassem o negro. Com o tempo, a crença no Brasil, até a década de 30, era que, com o tempo, com casamentos interraciais, o negro desapareceria do cenário brasileiro. E a população brasileira se tornaria ela toda branca. Resumindo, gente, isso era um racismo. Entendo que se acreditava que o negro fazia parte de uma raça inferior. Então, meninos, para quem é contrário a cotas raciais e tudo mais, não é só a escravidão que foi um problema do Brasil, não. Atitudes governamentais tentaram eliminar o negro da história do Brasil no final da escravidão, no pós-lei do ventre livre, até a década de 1930, 1940. Essa era a política de branqueamento. Acreditava-se, como eu já falei, que os casamentos interraciais levariam das gerações, as gerações a branquearem. E eram incentivados, muitas vezes, para apagar a cultura, a história da escravidão, a história do negro e a contribuição do negro para a história do Brasil. E o curioso, essa situação só passa a mudar a partir da década de 1930. Quando o mundo olhava e falava assim, não, a mestiçagem... O mundo olhava e falava assim, a mestiçagem é um problema, o Brasil bateu o pé e falou assim, não, a mestiçagem não é um problema. A mestiçagem é o que define o Brasil. Agora, vamos terminar aqui. Eu falo sobre isso em próximas aulas. Povo, vamos aqui para uma chamada, Ademar. Oi, presente. Alice. Presente. Alice Soares. Alice Vieira. Presente. Ana Júlia Lima. Presente. André. Presente. Bruna. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Frederico. Gabriel. Presente. Giovana. Guilherme. Presente. Gustavo. Presente. Isaac. Presente. João Otávio. Presente. João Paulo.
Júlia Breder. Presente. Júlia Faria. Presente. Júlia Vieira. Júlia Vieira. Larissa. Larissa. Letícia. Presente. Lucas. Lucas. Ok. Maria Clara. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Gomes. As duas estão aí, né? Maria Yasmin. Maria Yasmin. Mariana. Mateus. Presente. Pedro. Pedro. Sara. Presente. Vitor. Presente. Vitória. Eu vi sim, Júlia. Vi sim, tá bom? Não, sem problema. Pessoal, então, para terminar aqui, gente, digo a vocês o seguinte, tá? Que eu vou deixar o dever do capítulo P1 lá no grupo de vocês daqui a pouco, no grupo do 9º ano. Então, agradeço pela paciência, viu? Boa sexta-feira a todos. E é isso. Tchau, tchau. Boa sexta-feira para nós. Deixa eu interromper a gravação. E obrigado por tudo.